Boa noite, boa noite, boa noite, Mary Kay, e sejam muito bem-vindas à nossa apresentação da oportunidade. Eu gostaria muito de saber se vocês estão aí me escutando, vendo os slides com clareza. Só me deem um oi aí no chat. É um prazer muito grande começarmos juntos esse 2026 de muito sucesso. Quero dar aí um feliz ano novo para todos vocês que ainda não vi. Tô vendo Nina, tô vendo Josi. Quando tem os slides, eu fico um pouquinho sem ver todos vocês, mas daqui a pouco, no final, a gente abre e vê todo mundo. Mas eu queria deixar hoje um plano mais didático e receber todos os nossos convidados com muito carinho. Então, podem colocar lá no grupo que nós já estamos começando. E vou deixar, né, gravada aí a nossa aula para que depois também vocês possam transmitir para os seus convidados. E é uma alegria muito grande falar de um plano de negócios, sim, que nos ajuda e fazer essa escalada profissional com vocês, mas acima de tudo, um prazer sempre imenso de compartilhar da minha história, de contar um pouco para vocês como uma mulher comum, há 18 anos, decidiu, né, fazer aí uma mudança na sua vida, sair completamente da zona de conforto e estarmos juntos aqui com a Mary Kay é realmente algo que me orgulha bastante. Tá bom? Vocês só me deem um ok, porque eu recebi aqui uma mensagem que não estavam me ouvindo. Josi, Kátia, quem estou vendo mais? Muriel, vocês estão me escutando? Coloquem aqui para mim, por favor. Tá ótimo o som, então maravilha. Então vamos seguindo e falando um pouquinho para vocês como que essa decisão aí da senhora Mary Kay Ash mudou muitos destinos. Esta é a sede, né? Uma imagenzinha da sede da Mary Kay e da nossa fundadora, de quando ela começou essa empresa. E eu vou lembrar para vocês que foi em 1963 que a senhora Mary Kay, que leva o nome da nossa empresa, ela decidiu fazer Ah, algo que que foi bom que totalmente você falou também isso. fora da zona de conforto dela. E ela, Claro, após coloca no sorriso. anos de trabalho, decidiu se aposentar, mas percebeu que não conseguiria ficar, né, fazendo tricô, crochê, e pegou Começou. todas as economias de uma vida, que totalizavam na época apenas US$ 5.000, e com 9 amigas consultoras de beleza, ela deu início a essa trajetória. Então, foi assim que ela criou a Um American sonho. Corporation, né, com sede em Dallas, e o objetivo era justamente oferecer para as mulheres a independência financeira e a realização pessoal. E é claro que hoje no Brasil a gente abraça muitos homens empreendedores também. A Mary Kay é uma empresa completamente aberta aí para todas essas pessoas, mas fundamentalmente o objetivo era criar espaço onde as mulheres pudessem alcançar o seu sucesso profissional. E aqui estamos, né? Sem abrir mão das suas responsabilidades familiares, e esse foi o principal impulso dela. E a gente perpetua esse legado, eu como diretora nacional, as nossas diretoras, as nossas consultoras, mas é importante falar para vocês, nossos convidados de hoje, que foi uma decisão que mudou o destino. E é isso hoje que eu quero conversar e quero convidar vocês a tomar essa decisão, né? A fazer algo que também muitas vezes foge da nossa zona de conforto, mas que transforma vidas. E
Para nós, a gente tem valores e prioridades que são inegociáveis na nossa empresa. Muita gente pergunta, Isa, mas você gosta de falar sobre isso? Mas a gente veio falar de um plano de negócio, a gente veio falar de faturamento em 2026, a gente vai falar de vendas. Sim, vamos falar de vendas, de valores. Daqui a pouquinho eu vou mostrar todos os kits para vocês. Mas as nossas prioridades, elas são inegociáveis, porque isso faz a base de um negócio acontecer com muita solidez. Então, é o equilíbrio das nossas prioridades, onde a gente tem Deus em primeiro lugar, a nossa família em segundo e a nossa carreira em terceiro. E quando a gente fala de Deus, a gente abraça todas as religiões. Não estamos falando de religião especificamente, mas estamos falando de fé, desta energia que nos move, e respeitamos todos, né, todas as crenças, mas acreditamos que, sem sombra de dúvidas, temos aí o nosso Criador que quer e deseja que a gente prospere muito, e foi assim que a nossa fundadora criou a empresa e a gente perpetua esse legado. E a nossa regra de ouro, né? Porque se a gente colocou a nossa família, a nossa carreira no equilíbrio de prioridades, a gente tem que trazer a regra de ouro, porque são os nossos motivos, os nossos objetivos, então a gente quer tratar a todos como gostaríamos de ser tratado. E isso se traduz na prática, no respeito a cliente do outro, sempre perguntar, né? As novas consultoras, eu sempre oriento isso, perguntem se a pessoa já conhece a Mary Kay, se tem aí alguma consultora que a atenda e, obviamente, se essa pessoa já é atendida com excelência e está, né, sendo cuidada por uma consultora, foi oferecida a oportunidade de negócio para ela, respeitemos e vamos em busca, né? Esse país é maravilhoso, imenso, temos muitas oportunidades. E a terceira prioridade, que é algo muito importante, que eu falo que traz para toda a vida da gente esse senso de responsabilidade com o outro também, porque todas as pessoas carregam uma plaquinha invisível. Isso foi um legado da senhora Mary Kay que ela deixou escrito no livro, e eu acho muito bonito isso. E eu busco isso sempre, independente se eu estou no meu trabalho, se eu estou na minha casa, se eu estou numa clínica, numa pessoa que me recebe numa portaria, ela tem uma plaquinha invisível no pescoço que está dizendo: faça-me sentir As importante. pessoas Então, participando esse também. respeito com os nossos clientes, com as pessoas Eu, que estão ao nosso redor, é muito importante. E assim todo mundo se sente, né, valioso. E trazendo um pouquinho, né, desses pilares, a gente vem falar um pouco desse mercado, da atualidade desse cenário que é promissor no Brasil, né? A gente encerrou 2025 com esse cenário iPhone promissor, de Sabrina, você. ainda que saibamos que há sempre no nosso país e em toda a América Latina turbulências econômicas, políticas e tudo mais que a gente já conhece, sabemos que sempre na área de cosméticos o mercado de beleza no Brasil é promissor. E haja vista quantas empresas a gente tem por aí, não é verdade? Temos espaço para todas elas e com certeza a nossa Mary Kay está aqui para também ocupar, né, esse mercado. Então, a previsão de crescimento, ela é contínua. Isso são dados, gente, da ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Cosméticos e Perfumaria. Então, a gente estuda muito sobre mercado. Daqui a pouquinho eu vou contar como essa transição da minha carreira aconteceu. E os cosméticos, eles lideram o mercado de vendas diretas no Brasil. Então, por que eu trouxe esses dois dados para vocês? Porque nós estamos, sim, dentro da legislação deste país, que é super rigorosa, e que vocês sabem que a gente precisa estar com tudo alinhado, tudo certinho. Fazemos parte da Associação Brasileira de Vendas Diretas, né? E isso é muito importante porque é um órgão que regula, né? Então, estamos aqui nesse setor e dentro de um mercado super promissor na área da beleza.
Então, o que que esse setor traz para nós? E aí ela mudou Vantagens para dentro três. desse Ah, tia, então é negócio. 3 horas. Quando tu E vai lá, traz mandou tu mensagem. ganhos, Duas tá? horas, E tia, já traz está a parado. Eu olhei Outro rolê, facilidade outro também valor da falou tudo gente ter nada. flexibilidade no nosso horário, né? dentro da Uma nossa pessoa dinâmica, Ligadão. cada um adaptando aí a sua realidade, tá? Então, colocando vocês dentro desse cenário para que vocês possam entender que é super Não, importante. ele ia chegar E cedo. aí, Ontem ele quando a chegou gente tarde, é porque ele foi fala trabalhar de tarde. de fontes de Ele foi trabalhar, era duas rentabilidade, horas. eu vou trazer algumas fotos para vocês, né, do meu começo aí dessa minha Não, calma, jornada, ele para chegou que tarde vocês ontem, é porque entendam ele foi também pagar a hora mais eu. de E aí onde ele vêm saiu de lá, essas ele ligou fontes, pra né? mulher E lá que ele depois ia eu duas vou horas. E aí ela traduzir disse, então você vem didaticamente e nos emenda para valores até para 10 vocês. horas. Mas a gente tem basicamente duas fontes de rentabilidade financeira dentro do negócio. Primeiro, as Ele só foi vendas aquele dos que nossos botou maravilhosos no rabo produtos. dele Eu lá, foi até, verdade. gente, estava fazendo aí, Mulher, eu olha, eu nunca vi um homem prometi a daquele, não. O vocês, Martiara tá? sofrendo Quem com o neném promete morrendo cumpre. lá. Eu E o Martiara acabei igual de duas fazer doidas um de botar a menina no vídeo carro. E ele lá amarrou com outro pateta todos daquele de esses puta. Não faz maravilhosos sentido, bálsamos Seba. E labiais que ela chegaram. gritando ele, me ajude, eu Inclusive, vou estou morrer. aqui em homenagem a vocês. Ontem eu usei o Magenta Crush. E E engraçado que hoje eu ele estou, pegou, ó. ribou, porque mais largou o homem Gostaram? Deixa eu ver, a muito câmera mais tá eu para cá, que eu olho e errado eu na morrendo de câmera, ó. vergonha, limpando o apartamento. Ele Red lá apareceu no Crush. estado Fiz sentado no um sofá. vídeo para Deu vocês. Acho uma que amanhã raiva. ele sai todo, né? E Comecei o que chegou a Macedal, colocar aí. Então, o essa é a que primeira chegou fonte, as Macedal, eu nossas fiquei com vendas, né? Então, vergonha. se não temos clientes, se não temos vendas, não Hum, temos negócios, tá? então, tal Então, de isso é professor. muito importante para vocês, né? Entenderem a Vai. primeira via de rentabilidade. Eu estou vendo aqui nos comentários que algumas pessoas não estão conseguindo ouvir a aula. E Nenhum. talvez Tá sendo duas porra pra vocês ela. ajudem escrevendo para ela liberar o E microfone eu gritando, aí dela, teve tá? uma Muita menina que gente mora tinha no uma prédio assim costura do também lado, que a estava janelinha aberta, começando e a a menina baixar o deixou ver aplicativo, estava um correndo. pouquinho mais difícil. E aqui eu vou Ainda bem que ela fechando começou. alguns sons aqui, tá? Então, gente, primeira fonte de rentabilidade, os produtos, os maravilhosos produtos. Então, se eu falar para vocês que esse bálsamo, que é um bálsamo hidratante maravilhoso, mas ele faz o papel de um batom hidratante, custa apenas R$ 39,90. Então, o que que eu estou trazendo para vocês? Um produto extremamente competitivo dentro de um cenário brasileiro, né, como nós, e que é altamente comercializável, né? As minhas clientes vão amar, as clientes de vocês vão amar. Curiosamente, esse é um produto edição limitada, tá? Vou falar isso para as nossas convidadas, porque alguns produtos nossos de lançamento, de coleções sazonais, como o verão, eles inicialmente vêm em edição limitada. Então, às vezes, vocês corram, viu? Que depois do meu vídeo vai acabar, hein? Mas a gente tem inúmeros produtos e temos aqui, ó, a nossa revista The Look, que tem aqui o quê? Toda a diversidade de produtos. Mas nós não trabalhamos, gente, diretamente com essa revista. Por quê? Faz muita diferença, vocês vão ver o vídeo depois que eu vou colocar. Faz muita diferença ver então a experiência na prática, porque eu tô sentindo aqui nos meus lábios, tô sentindo o gostinho, né, o cheirinho aqui da melancia. Então, a primeira instância dessa rentabilidade está no contato com as suas clientes. E como eu comecei a fazer isso? Vou trazer essas fotos para vocês, minhas relíquias, tá? De 18 anos atrás. Eu comecei com essa carinha que já não estava tão lavada, porque quem ficar até o final da aula vai ver a foto original de quando eu comecei, tá? Essa aqui eu já estava indo nas reuniões, enfim. Mas mostrando para vocês o quê? Que não existe, gente, um pré-requisito. Aqui, nessas fotos, eu era a minha história. Quem vocês estão vendo nessa foto era uma mulher com 3 empregos, dando aula em 3 universidades. Em uma das fotos ali no evento que eu estava, vocês vão ver que eu estou de branco por baixo, porque eu tinha que sair na hora do intervalo, dava uma fugida, botava o meu blazer vermelho e ia.
Esta mulher que vocês estão vendo tinha duas crianças pequenas, um de 2 anos, um de 6. O mais velho, que hoje tem 24 anos e mora no Canadá, foi estudar, né? A Mary Kay hoje pôde proporcionar isso a ele. Era um recém-transplantado renal que exigia inúmeros cuidados. E esta mulher que vocês estão vendo era uma mãe angustiada também, porque não tinha tempo de cuidar dos filhos, principalmente desse que necessitava de cuidados especiais. E que viu nesta empresa, que viu nesta oportunidade uma chance de mudança. E eu falei com vocês no comecinho da aula, falei que Mary Kay Ash saiu da zona de conforto e estou dizendo a vocês aqui que eu saí muito da minha zona de conforto e que não me arrependo, mas nesta época eu ainda não sabia que poderia dar certo. E esta lindeza que vocês estão vendo ao meu lado, que este ano vai completar 80 anos, minha mamita Deise Ferreira, e vocês fazem a conta 18 anos atrás, foi minha Go Give, foi a diretora que me recebeu aqui, porque a minha iniciadora era minha amiga da Bahia. Pelo meu sotaque, vocês já devem ter percebido que eu sou soteropolitana, né? De Salvador, Bahia, Brasil, mas já estou aqui em São Paulo há muitos anos, 28 talvez, eu me esqueço, tá, gente? Mas eu já sou mais paulista que baiana, mas o meu coração está sempre na Bahia. Então, essas fotos é para mostrar para vocês o começo de uma história que foi com a via de ganhos, vendas de produtos. E eu sendo coroada aí, rainha da unidade. Fiquei surpresa, porque eu trabalhava em 3 empregos. Eu demonstrava no meio do caminho, eu não tinha tempo, né? As pessoas falam assim: ah, Isa, mas eu não tenho tempo. Mas vocês lembram do motivo que eu falei? O meu motivo era muito forte. Então eu fui vencendo todos esses desafios porque aí dentro daquela prioridade, a minha fé, Deus dizia para mim, vai, continua, vai dar certo. Tive lugares que bateram a porta para mim, não me receberam, esqueceram que tinham marcado. Eu até deixei um bilhetinho e a florzinha que eu tinha levado. Tive lugares que eu fui e não vendi nada, mas tive lugares maravilhosos como esse que eu fui e, nossa, vendi R$ 5.000, né? Então, a gente vai ter de todas as possibilidades. E aí vem, ó, no ano de 2013, quem poderia dizer que aquela moça que estava começando ali com as vendas encontrou a outra via de ganho também, que era e continua sendo a nossa oportunidade de desenvolver pessoas. E está chegando agora o nosso seminário, né? Que vai ser sábado, a gente está nessa correria, alguns de vocês estão nos acompanhando. E eu fui o destaque desse seminário 2013 como rainha, foi o maior prêmio, né? O que, assim, eu tenho muitos reconhecimentos que me trazem muitas lembranças, muitas alegrias. Esse seminário também a gente tem ficado muito feliz, mas eu gosto de trazer essa foto para ilustrar para uma primeira aula para os convidados, porque foi a primeira vez que eu levei a minha família no palco. E aí vocês estão vendo o meu mais velho de azul, que entrou em pranto, chorando, emocionado. E ele é um menino muito tímido, né? Agora ele já tá lá no Canadá, ele já estava ganhando o mundo, né? Foi para Dubai comigo numa viagem Mary Kay. E o meu pequenininho que hoje tem 20 anos, né? Já está também estudando engenharia de produção, morando no interior aqui de São Paulo. Então, meus amores, para mim, a minha família foi o meu movimento. E eu imagino que vocês têm, dentro da família de vocês, muitos motivos. E aí me tornei diretora nacional em 2013, completamos aí no ano passado, né, 12 anos como área nacional, e foi essa oportunidade que transformou. Falei para vocês, fiquem que vocês vão ver a transformação. Mas não é uma transformação só física, tá? Porque nessa foto que vocês estão me vendo, que talvez ali fosse um hidratante labial do nude. O pessoal fala assim: "Isa, você gosta de um batom vermelho, de um batom vinho?" Eu falei: eu gosto, gente, porque a vida inteira
eu usei esses batonzinhos, cara de nada, que eu falava, ah, você tem um bocão. Eu falava, mas eu gosto do batom vermelho, mesmo com o meu bocão, o meu batom vinho. E o que que eu quero dizer para vocês? Ali eu estava arrumada. Aquela foto eu estava pronta para uma festinha de aniversário infantil, que era o meu caminho. Eu não tive coragem de botar a foto sem nada como eu era quando a minha amiga me convidou para Mary Kay. Então, muitas vezes, quando vocês vão à casa de uma cliente, vocês vão encontrar uma mulher assim como eu estava, sem brilho, sem uma cozinha, sem tempo, sem graça, sem autoestima. E a primeira coisa que a gente faz é trazer esse movimento, porque a maquiagem, os cuidados com a pele, eles mexem com a autoestima. E essa foi uma coisa que me fez também pensar nessa oportunidade, porque inicialmente, quando me ofereceram, eu pensei, mas gente, eu trabalho com fisioterapia neurológica. Eu atendo pacientes graves, pacientes com deficiências graves, AVC, lesão medular, doença de Parkinson, crianças com paralisia cerebral. Como é que eu vou vender cosmético, né? Então eu comecei a me sabotar nesse primeiro momento porque eu só estava pensando na parte estética da coisa. E como eu absolutamente não usava Pra nada, onde? eu realmente não entendia. E aí foi que uma grande amiga me falou, né? Reflita um pouco que você vai também levar transformação, beleza, autoestima para as pessoas e vai fazer muitas mulheres se empoderarem. Porque não sei se vocês já viram essa pesquisa, a Mary Kay faz um apoio muito forte à causa da violência da mulher. A gente, inclusive, teve, né, muitas participações aí com a Associação Fala Mulher, com projetos sociais que a empresa apoia. O principal motivo da violência doméstica no Brasil, e isso deve ser em todo o mundo, mas essa pesquisa foi no Brasil, é a dependência financeira, né? Muitas mulheres, elas são vítimas de violência e às vezes não é violência física, tá, gente? Tem muita gente assim, ó, muito próxima de nós que sofre violência psicológica, violência emocional, por não poder se manifestar, por não poder se arrumar, por não poder vestir uma roupa, por não poder trabalhar muitas vezes, pelo machismo que ainda existe. Então, quando eu entendi isso, eu percebi que a oportunidade que eu estava trazendo para a minha vida representava muito, era muito importante na vida de outras mulheres. E eu continuo na Mary Kay por isso. Claro que eu amo os produtos, brinquei com vocês, fazemos os vídeos e nos divertimos nas sessões, mas o meu maior desejo é empoderar uma mulher para ela ser independente e para ela ter um marido ou companheiro que ela decidiu, que ela escolheu por amor, não por necessidade, não por opressão. Então, eu convido vocês também a fazerem parte desta corrente de empoderar outras mulheres, tá? Porque no momento em que vocês fazem um cadastro e se tornam consultoras, automaticamente vocês podem levar a oportunidade para outras pessoas. E tem muitas pessoas que precisam disso. E no meio de tudo isso, eu passei a realizar grandes sonhos, né? Grandes viagens. Essa última aqui que vocês estão vendo em Dubai, eu estou com a minha diretora nacional, Tati Sakeli, e levamos nossos filhos. Eles fizeram até uma live. A dela muito comunicativa, o meu extremamente tímido, mas ficou encantado, né? Então, aquele menininho tímido que quando eu comecei na Mary Kay, talvez ele nem entendesse qual era o motivo que a mamãe estava vendendo aqueles cosméticos, mas ele apoiou e hoje ele pode estar também realizando os sonhos, né? O caçula está chegando a vez dele, porque a Mary Kay permite acompanhantes acima de 21 anos. Então, o combinado, papai só liberou
a vaga no aniversário de cada um dos seus 21 anos, né? Então vamos ver. O que sair, Léo tá na fila agora. O que sair no seminário, a gente vai. Mas é muito gratificante poder participar com a nossa família. E estamos aí, né? Concluímos esse ano de 2005 entre as áreas nacionais top 3 do Brasil. E eu sempre quero agradecer aqui as minhas clientes, minhas consultoras maravilhosas, minhas diretoras, porque esse é um resultado da família Mary Kay, né? Não é um resultado de um trabalho isolado, é um trabalho de liderança, é um trabalho onde a gente realmente quer ver o outro crescer e a gente só cresce se o outro cresce. Então, vocês estão fazendo parte de uma área nacional onde vocês vão ter capacitação, onde vocês vão ter reconhecimento, onde vocês vão crescer e evoluir com o apoio da consultora que te convidou aqui, da diretora que também está te apoiando e o meu apoio como sua diretora nacional. E isso faz toda a diferença. Então, acabei falando um pouquinho dessas vias de ganho, mas vou especificar para vocês qual é a rentabilidade financeira nas vendas. Então, a gente tem a nossa tabelinha de descontos, tá? Que varia de 25% a 40% na compra dos produtos. Então, os valores que estão aqui na revista é o valor que a cliente paga para você e você paga para a Mary Kay com desconto de 25% a 40% de acordo com a sua compra. Vou dar alguns exemplos aqui, mas depois também vocês vão pedir para a consultora que te convidou colocar lá a tabelinha também para você, os materiais no seu WhatsApp, que fica mais fácil de você visualizar. Como eu estou falando de desconto, eu digo para vocês que a lucratividade é maior, né? Porque aí a gente fala de investimento. Então, tem produtos que a gente tem lucratividade de até 100%. Quando temos produtos em promoção, esse mês nós temos vários produtos em promoção, como a nossa máscara Lash Intensity, que é uma das mais queridinhas, fragrâncias, nosso kit de pele jovem, tem muita coisa maravilhosa. E são produtos, como eu falei, de alta comercialização. Além disso, vocês têm o outro braço da rentabilidade financeira, que é a carreira executiva. Então, a gente convida vocês a, desde esse começo, estarem trabalhando com as duas rentabilidades, né? As duas vias de ganho, para que também vocês possam desenvolver uma liderança. Isa, é obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. Mas eu estou aqui para orientá-las e mostrar as possibilidades. Então, quando vocês têm 5 consultoras no grupo que vocês iniciaram, vocês já começam a receber da Mary Kay 12% de comissão sobre todas as vendas do seu time direto, tá? Como diretora, já vai receber mais 14% de bônus de unidade e bônus de volume que vai até R$ 12.000, fora todas as outras possibilidades. Então, isso são bônus, né? E aí, em cima dos valores que você desenvolve, você vai crescendo e a gente tem diretoras com ganhos muito significativos, né? Aqui eu coloco para vocês um pouco desse cenário, porque é muita coisa para a gente explicar, né? Em uma primeira aula, depois vocês vão ter treinamento de novas, onde vocês vão ter mais detalhadamente. Aquelas pessoas que gostam, que querem mais detalhes da carreira, pede para a sua consultora enviar também o caderno carreira. A gente tem aí um material que, sem sombra de dúvidas, vai ajudá-las nesse processo. Então, só para vocês entenderem, o movimento da carreira de consultora até diretora de vendas, passando então como futura diretora com 5 ou mais ativas e diretora em qualificação quando vocês têm 10 consultoras. E aí vocês passam a solicitar, né, para a Mary Kay essa próxima etapa e caminhamos juntas nesta formação. A gente tem um grupo só de carreira, tá bom, gente? E
Aquelas pessoas que querem trabalhar mais as vendas vão ficar inicialmente no grupo mais de vendas. Então, vocês que escolhem a forma como vocês vão começar. Caso tenha aí as nossas convidadas alguma dúvida, quiser colocar no chat, fiquem à vontade que eu também posso explicar. E no final eu vou abrir também para as perguntas e vocês podem abrir o microfone e falar também. Mas vamos chegar nos verdadeiros motivos, porque muitas de vocês estão aqui por diferentes motivos. Eu contei um pouquinho da minha história, falei dos meus filhos, falei, né? Até nem contei que o meu marido no começo da minha decisão, ele não me apoiou muito, tá? Porque eu trabalhava em 3 lugares. Ainda dava atendimento domiciliar como fisioterapeuta. Então ele já achava que eu já fazia muitas coisas. Mas, né, como ele é um marido maravilhoso, ele sabia que não podia muito me contrariar. E aí eu fui, mesmo, né, mesmo sem o apoio. Só que rapidamente eu mostrei para ele que a gente ia melhorar os ganhos. Então, dentro desses motivos, ó, se eu falar para vocês os dois mais importantes quando eu comecei, tá? Eu queria tempo de qualidade e queria melhorar os meus ganhos, porque eu precisava de uma renda extra. Os meus filhos não estudavam na mesma escola porque era muito caro para eu pagar. Aí o mais velho já estava na escolinha maior, o pequenininho eu falava: não, isso aqui ainda dá para ficar numa escolinha menor. E esse foi minha primeira meta na Mary Kay. No ano seguinte, o meu caçula já foi para a escola do mais velho, porque já era uma escola maior, melhor, né? Então, gente, o que eu recomendo para vocês em matéria de ganhos? Coloque um objetivo, uma meta, porque aí vai ficando claro e aí vai lhe dando mais gás. E aí você não desiste, e aí você sai da zona de conforto. Então, quando eu mostrei para o meu marido que já existiam ganhos financeiros com as vendas, ele começou a me apoiar. E aí, lembra que eu falei para vocês, mas fiquei naquela dúvida, sou fisioterapeuta, dou aula, tenho minha missão, tenho meus pacientes neurológicos, até eu entender o ajudar o próximo. Porque de cara eu não entendi. Por isso eu gosto de falar isso para vocês. Quando me apresentaram a oportunidade, eu só entendi que eu tinha que vender os produtos e que se eu quisesse eu formava uma equipe, mas eu não tinha essa visão de ajudar o próximo, de empoderar uma mulher. E aí eu entendi. Independência financeira eu já tinha, né? Eu falo que eu não tinha a flexibilidade, eu não tinha o supérfluo, né? Eu não tinha hoje eu digo para vocês que tempo de qualidade não é supérfluo, né? Mas na época eu achava, eu falava, meu luxo era dormir uma noite inteira. Quem é mãe de crianças pequenas vai entender do que eu estou falando. Então, se a pessoa me perguntar, você quer ir para Disney? Você quer ir para Paris? Você quer conhecer Dubai? Eu falava, ai, gente, pelo amor de Deus. Quando me falaram que tinha um carro rosa, também não me apeteceu. Não, não foi algo que mexeu comigo. E aí eu aprendi com a Mary Kay esse meio aqui que está, eu estou falando por último, que foi ser reconhecida. Porque isso não existia na minha jornada. Então, eu não entrei nesse negócio para ser reconhecida, mas eu entendi que ser reconhecida não era vaidade, que ser reconhecida era um mérito do meu trabalho. Só que quem é da área da saúde, quem é da área da educação, sabe que a gente nunca teve reconhecimento profissional. Então, eu não sabia o que era isso, tá? Mas, de novo, gente, didaticamente eu estou contando a minha história para vocês. Mas eu poderia falar para vocês que eu formei diretoras nacionais, que o principal motivo dela era ser reconhecida. Então, hoje, eu entendo que cada um desses motivos é muito importante para uma pessoa. Aquela senhorinha que eu falei para vocês, que está gatíssima, fazendo 80 anos, ela, gente, já era uma mulher independente, já era aposentada, mas ela falou: eu não quero ficar parada. Eu vou entrar aqui para ter mais tempo, para melhorar um pouco mais os meus ganhos e ajudar o próximo. Foi a grande missão dela. E aí ela brinca, né? Quem
não conhece a Deise Ferreira, vai conhecer agora no seminário. Minha amiga querida. E ela fala: eu entrei para ajudar o próximo e fiquei rica, né? Ela brinca com a gente. Então, entenda qual é o seu motivo, né? Qual motivo faz hoje a sua necessidade acontecer? E empreender para crescer, lógico que necessita do seu primeiro investimento. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o investimento da Mary Kay é altamente possível. Eu diria que é até baixíssimo perante todo e qualquer negócio que eu conheço por aí, e também, se vocês conhecerem algum tipo de negócio que seja mais econômico para investir como Mary Kay, vocês primeiro prestam atenção, porque pode ser uma furada, e segundo, vocês me contam, porque eu duvido que tenha, tá? Mas aqui estão os dois kits, são as duas portas de entrada. Você precisa escolher o kit inicial. Temos o kit Mary Kay, que é o kit maior. Vocês estão vendo aqui os produtos, tá? 4 em um, hidratante, um batom, um lápis, uma base, um gel de banho. Um pouquinho de cada categoria de produtos, tá? Nós trabalhamos com 5 categorias de produtos: cuidados de pele, maquiagem, fragrâncias, cuidados corporais e a quinta que eu gosto de falar, né, que eu intitulei presenteáveis, porque todos esses produtos podem ser presentes. Então, existem muitas consultoras que trabalham com presentes. Inclusive, ontem eu deixei uma aula gravada de uma estratégia maravilhosa chamada Clube de Compras, onde você pode reunir amigas e cada uma mensalmente ter ali o seu momento de compras e elas pagam mensalmente para vocês. Essa aula ficou gravada ontem. Se vocês tiverem interesse, vocês pedem o link para a sua consultora. Mas, se você fala, Isa, R$ 165,90 ainda é muito para mim. Pode começar com o kit de R$ 57,90? Pode. Ele vem o batom, que é praticamente o valor, né, dele, e você já vai ter direito também à sua loja online. Então, ambos os kits já vão lhe dar direito à loja online, que é uma ferramenta, tá? A gente tem aí as nossas duas formas de trabalho, considerando o atendimento físico, ok? E considerando também o atendimento digital. Eu recomendo que vocês façam os dois, tá? Mas aí é o desejo de cada um. Tem pessoas que entram para trabalhar só no digital. E eu tenho grandes consultoras que trabalham no digital. Quando eu falo digital, gente, eu não estou falando só de redes sociais, Instagram, essas coisas, não. Eu estou falando mesmo de pessoas que trabalham da sua casa. Podem fazer uma aula de beleza como eu estou aqui hoje, né, falando com vocês. Eu poderia estar com um grupo de clientes fazendo uma aula de beleza, uma aula de cuidados com a pele, uma aula de maquiagem, vocês que escolhem. Mas quando vocês unem as duas coisas, a experiência presencial, ela é ímpar. A experiência presencial, ela faz assim muita diferença na vida da cliente e sem sombra de dúvidas do resultado da consultora. Mas só para trazer para vocês um plano básico de investimento já com produtos de pronta entrega, porque essa é outra decisão que você tem que tomar, né? Você pode começar só com o seu kit, mas você pode falar, não, eu gostaria de ter produtos em pronta entrega. Então, vocês acabaram de ver os meus batons. Então, se você falar, Isa, eu quero esse batom, eu tenho ele para lhe entregar, o meu bálsamo labial. Sem pronta entrega, eu teria que dizer, você vai esperar um pouco, tá? Tem clientes que esperam, tem outras que têm urgência, que eram presente, mas isso também é uma decisão, ok? Um exemplo claro e simples de pronta entrega. 3 parcelas de 125, você já poderia começar com todos esses produtos. Só que a lucratividade, lembra que eu falei a diferença do desconto para a lucratividade? A lucratividade aqui, ó, 391 é mais do que 100%, né? Então você já tem aí todo o seu investimento pago e você recebe em produto 769. Só que esse kit, gente, ele é promocional para nova consultora do mês, tá?
Eu, por exemplo, se eu quiser este kit, eu não tenho direito. Por quê? Porque eu já tive o meu. Então, sempre a American incentiva as novas consultoras. E o que que vocês têm aí também a caminho? Olha, observem aí, vocês têm cartão presente, vocês têm voucher para estimular as suas clientes a ter o acesso à loja online. E vocês também já ficam a caminho do Círculo das Estrelas com esse kit, tá? Tem vários cards explicando isso com mais detalhes para vocês. Aqui a gente trouxe o kit qualificado. Este, se eu dissesse, e depois eu vou mostrar o super top, mas esse daqui, nesse mês de janeiro, gente, ele tem um plus muito especial, que vocês estão vendo aí embaixo. Ele lhe dá direito à conquista da It Bag Mary Kay por apenas 3 parcelas de 285. Só que você vai receber em produto, vocês percebem a diferença? Eu vou voltar à foto anterior. Ó, essa foto do kit básico, essa foto do kit super qualificado. Se vocês observarem, ó, 3 de 125, 3 de 285, 160, né, na parcela. Mais ou menos isso, né? Me ajudem aí nas contas. Só que você recebe 2.062 em produtos. A lucratividade da nova consultora aqui é 1.204. Eu vou mostrar para vocês a bolsa de 2025, tá? Porque agora a gente vai saber, sábado, vocês vão conhecer, junto comigo, nem eu, como nacional, vi essa bolsa, a nova Bolsa 2026. E você, consultora nova, que entrou agora em janeiro, com 600 pontos, você vai conquistar a sua bolsa maravilhosa. E que coisa boa que você vai ganhar e a sua iniciadora também, né? É uma dupla. Então, eu já ganhei a minha com a minha nova iniciada. Mas a gente vai conhecê-la lá no nosso seminário. Acompanhem tudo, hein? Começa sábado. Sábado a gente tem seminário, temos depois a nossa festa aqui da área. No domingo a gente tem a nossa festa da Realeza e até segunda a gente tem muitas aulas no nosso seminário, que é o grande evento anual. E este aqui é o plano Super Elite. Esse já é para quem realmente já entra focada, já sabendo que quer investir, né? Já sabendo que tem que ter pronta entrega. Então, eu apresentei todos os planos para vocês. Esse vai ser um investimento de 3 parcelas de 810, só que você recebe em produtos 4.687, né? Então, o lucro deste pedido vai mais de R$ 2.250, tá? E todos esses produtos maravilhosos para você poder atender suas clientes. Quando vocês enxergam esse kit, às vezes vocês falam assim: nossa, mas é tanto produto. Se vocês trabalharem direitinho, porque a gente tem uma média, com a nossa experiência, a gente tem uma média de R$ 100 em vendas. R$ 100, gente, por cada pessoa que você atende. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa comprar, a gente está com o nosso gel 4 em um, o gel de limpeza na promoção também, R$ 59,90. Se ela comprar um gel de limpeza, que é um produto carro-chefe, e esse bálsamo, você já bateu a sua meta de vendas num dia. R$ 100, né? Aí, se você fizer isso 30 dias, você já vendeu praticamente R$ 3.000. Vocês entenderam? Só que pense que você vai fazer isso com quantas pessoas? Você pode fazer isso num evento, você pode atender pacientes, ó, nas clínicas, já falei com a minha voz de fisioterapeuta quando eu comecei, né? Apresentava lá meus pacientes, meus alunos. Então, onde você estiver, você vai estar. Você vai estar levando os seus produtos. Então, dividam essa meta de vendas por semana, por dia, e vocês vão ver que esse kit aqui que vocês estão vendo agora, vocês falam, ah, parece que é um kit grande. Isso você pode lucrar em um mês de trabalho. Ou até mais rápido, tá? A gente tem nessa sala aqui
pessoas que fazem isso com muita tranquilidade. E é claro que a gente colocou aqui para vocês, embaixo, que vocês estão vendo, ó, 4 unidades da máscara Lash Intensity, 4 unidades dos blushes. Todos esses produtos estão na promoção. Então, a sua lucratividade aumenta ainda mais. E aí, vamos chegando aqui ao final da nossa apresentação, deixando, se vocês quiserem tirar um print da tela, tá? Mas vocês vão receber esse material. Vocês têm aí todos os planos, né? Todos os kits. Mas lembrando que se ainda assim você falar, Isa, ainda assim, 391 é muito para mim agora, eu posso começar só com o kit, desenvolver o trabalho até o final do mês, que termina sempre no último dia útil, né? Último dia útil, não, último dia do mês, independente se é dia útil ou feriado. 31, se cair sábado, domingo ou feriado, vai ser o nosso fechamento. Se você fizer o seu pedido até lá, você pode conquistar a bolsa. A grande vantagem de você fazer o kit junto com o pedido, a primeira grande vantagem é que a sua cliente sabe que você tem pronta entrega. A segunda é que você tem frete grátis, tá? Mas é uma decisão de cada pessoa como ela vai começar. E aí eu falo para vocês, converse com a sua consultora. E esse é o meu desejo para vocês, que 2026 seja o seu ano de muita prosperidade, de muito amor. Eu já vou deixar um convite para vocês no dia 27, na terça-feira à tarde, a gente vai estar recebendo o meu 7º carro cor-de-rosa, tá? E vocês são minhas convidadas. Depois eu vou colocar o convitinho lá no grupo. Vai ser uma terça às 4 da tarde, aqui na Zona Sul de São Paulo. E eu vou ficar muito feliz para que vocês possam conhecer de perto o novo carro rosa que vai estar lá no seminário também. Já vou dar um spoiler, né? E é óbvio que 50 minutinhos é bem pouco, porque eu tenho muita história para contar para vocês. Tem lá o meu Instagram, que vão ter muitas histórias, muitas novidades para vocês acompanharem e também a entrevista que a gente deu lá para Jana Rosa no programa Bonita de Pele e onde eu conto um pouquinho mais a minha história para vocês. E agora, como eu falei, eu vou parar a nossa gravação e vou ficar um pouquinho à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Agradeço demais aqui a presença. Toda essa aula é válida até dia 31 de janeiro. A gente sempre tem as promoções mensais e eu desejo que todo mundo termine esse mês com a sua It Bag, tá certo?